A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Tem milagre para mim e para você, tem bênção, tem orientação, tem livramento, tem tudo de bom. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje vamos falar em João 6, do 1 ao 15. Onde o título que o Senhor me deu foi: Jesus tem compaixão de mim e de você. Quando a compaixão de Jesus vem, tem milagre. Quando a compaixão de Jesus vem, tem escape. Quando a compaixão de Jesus vem, tem livramento. Quando a compaixão de Jesus vem, tem tudo de bom. Então, se Jesus tem compaixão de mim e de você, se prepare, que Ele escuta nossas orações. Amém? João 6:1. Depois disto, o título é A Primeira Multiplicação dos Pães. Tem compaixão melhor do que essa, não é verdade? Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é do Tiberíades. O que eu acho interessante é que Jesus partiu para ali. Ele sabia o que o povo ia estar ali ouvindo ele. Ele sabia o que ia fazer ali, mas ele partiu. Porque a compaixão dele é grande. Ele sabe o que eu e você necessita. Ele sabe quando você chora, quando você geme, quando você está triste, angustiado. Ele sabe. Pode ter certeza disso. Grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aqui diz que a grande multidão o seguia, né? Porque viram os milagres que o Senhor operava. Eu costumo dizer que multidão gosta de milagre e discípulo gosta de Jesus. Nem sempre multidão quer dizer que tem compromisso com o Senhor. Às vezes você trabalha no ministério, ele tem pouca gente, amém. Porque a grande maioria, não é todos, mas muitos não têm compromisso. Mas isso é desde o início do mundo. Mas isso não faz Jesus mudar o caráter dele. Isso não faz ele não deixar de ter compaixão, ele tem. Mesmo quando ele sabe que o compromisso é pouquíssimo com ele. Veja que aqui diz, então Jesus subiu aos montes, grande multidão o seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Quer dizer, a grande multidão o seguia, porque via os milagres, via o que Jesus operava. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus foi para o monte e ali assentou-se com os seus discípulos, porque ele ia pregar. Jesus é Jesus de monte, de baixo, de alto, de baixo, dos céus e da terra. Jesus é Jesus em todo lugar. Você está no monte orando, Jesus está com você. Você está no seu quarto orando, Jesus está com você. Você está lavando os pratos ou viajando, pode ter certeza que Jesus está aí com você. A Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Aqui fazia a tradição da época, né? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Veja como Jesus era bom. Quando a multidão vinha, ele já pensou em comprar pão para eles comerem. Claro que ele sabia o que ele ia fazer. Porque tá aí o título que eu botei: Jesus tem compaixão de mim e de você. Porque a multidão chegando, ele já estava preocupado, porque sabia que muitos ali não tinham alimentação. Ele sabia que aquela multidão, muitos ali não estavam ali interessados na sua palavra e em seguir ele. Estavam interessados em se alimentar nos milagres que ele fazia. Então, se essas pessoas que não tinham interesse pela pessoa dele, ele teve compaixão, imagine comigo e com você que tem responsabilidade. Imagine comigo e com você que quer Jesus. Imagine comigo e com você que está na obra. Aí é que ele tem compaixão, não é verdade? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Veja que Jesus experimentou seus discípulos, mas ele já sabia o que ia fazer. Quantas vezes Jesus experimenta a mim e a você? Está doendo e ele não faz o milagre. Está doendo e ele escuta só o nosso choro. A gente está ali orando, jejuando e ele não fez nada. Mas ele vai fazer.
porque ele sabia que o que a multidão precisava. E ele sabe o que eu e você precisam, mas ele quer que a gente continue batendo na porta. Beth, como é bater na porta? É orar, é louvar, é jejuar, é ler a palavra, é estar em santidade. É bater na porta, porque a compaixão dele chega. Glória a Deus. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Veja que ele disse que tinha aí 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. Quer dizer, esse dinheiro não dá para que cada um deles tome como um pouco. Quer dizer, pelo menos um pedaço, não dá. Mas Jesus sabia o que ia fazer. Mas ele estava conversando com seus discípulos, para os discípulos entenderem que Jesus sabe. Quando a dificuldade chegasse naqueles discípulos, eles não podiam parar de orar. E é o que ele está nos ensinando hoje. Eu sei o que vocês necessitam, eu sei o que vocês passam, mas não pare de me clamar. Tudo tem um tempo determinado para chegar ao milagre, mas ele sabe e ele faz. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Ainda bem, né? Que este rapaz, esse discípulo André, teve essa atitude. Disse: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quantas vezes a gente diz: mas Jesus, eu só tenho isso. Mas Jesus, eu estou desempregado, o aluguel está aí. Mas Jesus, minha mãe, ou meu pai, ou meu esposo, ou minha filha está internada. Continue mostrando a Jesus. Porque André aqui mostrou esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Disse Jesus: manda assentar os homens. A primeira atitude de Jesus: manda sentar todo mundo, porque com Jesus é tudo com ordem e decência. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Olha que era quase 5.000 homens. E Jesus mandou que sentasse todos. Porque ele sabia que aqueles pães e aqueles peixinhos ele multiplicaria. É com pouco que você tem que ele vai fazer tudo. Glória a Deus. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, o partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes quanto eles queriam. Veja que Jesus deu graça. Ali ele orou e deu graça pelos pães e aqueles peixes. O pouco que você tem, agradeça. O pouco que você tem, seja grato ao Senhor. Que é do pouco que ele faz muito. Ele diz: por tudo das graças, que isso é a vontade de Deus. Porque é com graça, com gratidão, que as bênçãos vêm. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Veja que quando todos estavam saciados, ele mandou recolher os pedaços, para que nada se perdesse. Porque Jesus quer que a gente, quando tiver as coisas, saiba guardar, saiba juntar. Se seu salário é X, não gaste tudo. Guarde um pouquinho, por mais dificuldade que você passe. Porque quando sobrou, ele mandou que guardasse. Diz assim: e quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus não gosta de que perca as coisas, que as pessoas joguem o que sobra, haja de qualquer jeito. Não, a gente tem que economizar, tem que guardar, porque não sabemos o dia de amanhã. E o próprio Jesus mandou recolher. Isso é um ensinamento, uma orientação para mim e para você. E lembre-se que 2 pães e 5 peixinhos, né? 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o Senhor fez um milagre tremendo. Então, o pouco que você tem, ele faz muito. Mas quando ele fizer, também saiba guardar. Recolheram, pois, e encheram 206 de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. O Senhor mandou que recolhesse o que sobrou. Porque a gente tem que saber economizar. A gente não pode gastar tudo.
porque amanhã pode faltar. E está aqui na palavra, o Senhor orientando a mim e a você. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Veja que ali disseram que era verdadeiramente o profeta que tinha que vir ao mundo. Não era o profeta, era o grande, o poderoso. Jesus é tudo na minha e na tua vida. Jesus pode todas as coisas. Lembre-se que aqui do pouco ele fez muito. E ele faz do mesmo jeito comigo e com você. O segredo é adorar e dar graças, como ele deu com os pães e os peixes. Para terminar, o 15. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fizerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Ele sabia que aquele povo já queria fazer de rei, então ele retirou-se para o monte. Porque mesmo fazendo milagre, mesmo dando a palavra, aconselhando, o que ele queria é que as pessoas tivessem consciência do que é salvação. O porquê dele estar ali. Ele faz milagre na minha e na tua vida. Do pouco ele faz tudo. A gente louva a Deus e dá graças por tudo. Pede, porque ele tem para dar. Ele é dono do ouro e da prata. Mas que eu e você tenha consciência do mais importante, que é a salvação. Está dando testemunho, está obedecendo, está na palavra, na direção e como ele quer. Porque é isso que faz a diferença. Amém? Lembre-se, Jesus tem compaixão de mim e de você. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.